Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal e nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre renderização no Arcline, então vamos lá. Bom, e hoje a gente vai fazer essa renderização que está mostrando aqui na tela, tá? Basicamente a gente usou o Arcline Pro para fazer ela e também um pouquinho ali de inteligência artificial para dar uma melhorada na imagem. Mas de qualquer forma, no Arcline em si já está com uma qualidade super boa ali para representar. Bom, então estou com o Arcline aqui aberto, é esse arquivo que a gente vai trabalhar. Pode ver que é um arquivo bem simples, né? A gente já tem a paginação, já tem ali só um pouquinho do mobiliário, né? Só que vai apresentar ali realmente. Mas, de qualquer forma, para mostrar para vocês, a nossa paginação já vai estar na orientação certa, já vamos ter um mobiliário aqui dentro e basicamente a gente tem ali essas duas salas configuradas, tá? E o que a gente vai fazer? Basicamente eu vou passar as dicas para vocês de como chegar naquela renderização, desde configuração de material até a parte ali de câmera e assim por diante, de configuração de render em si, tá? Então, lógico, quando você configura um material no Arcline, ele já vai estar sempre pronto para você. Então, configurei uma vez, salvei na minha biblioteca, eu não preciso mais me preocupar em fazer essa configuração, beleza? Mas caso, né, você não tenha feito ou nunca viu essa parte aí de material, vai fazer assim para ajustar a sua cena do zero, beleza? Bom, aqui eu tenho duas vistas, tenho uma vista padrão e uma vista 00 que eu criei aqui, porém a gente vai criar outra vista sim a partir daqui, tá? Para fazer aquele aspecto vertical que a gente tem nessa imagem aqui. Bom, e como que a gente faz isso? Basicamente, aqui em visualização, a gente tem aqui dentro da aba de design visual, do grupo, né, de design visual, renderização, tá? É aqui que a gente vai fazer todas as configurações de render em si, ó. Então, eu vou detalhar cada itemzinho aqui para vocês, tá? Mas, no momento, eu só vou mexer nesse carinha aqui, que é a resolução. É como vai funcionar a nossa imagem, basicamente, tá? E eu vou colocar aqui uma resolução diferente, tá? Aqui tá 16:9. Eu vou colocar aqui... Colocar que a gente que define a resolução, então quando a gente coloca o usuário definido, a gente que define como que a gente vai querer essa resolução, tá? Eu vou querer uma resolução mais vertical, então eu vou colocar a altura 2000 pixels e largura eu vou colocar basicamente 1500, tá? Vou colocar nessa proporção aqui, só para vocês darem uma olhadinha. Se eu pedir para gerar essa imagem agora, né, dei um enter aqui, ele vai gerar uma imagem mais quadrada e não uma imagem tão esticada que nem era aquela outra, tá? Então, ó, aqui já começou a renderização, dá pra ver que é uma imagem bem mais quadrada do que estava antes, né? Porém, eu ainda quero um pouquinho mais vertical, então sim, vou querer realmente sair. Vou vir aqui em renderização novamente e vou alterar isso daqui para 1500, né, de fato ali, tá? Pô, Gabriel, como que eu sei que foi? É só você dar um fechar, tá? Aqui no próprio menu do Arcline aparece nesse pontilhado o que a gente chama de Save Frame, que seria a área de impressão ou a área de visualização do seu render, tá? Então segue aqui o Save Frame depois que você habilita e prontinho, a gente tem uma visualização definida aqui para o processo do Arcline. Bom, e agora que a gente definiu, né, essa resolução, definiu essa visualização, a gente pode criar uma nova, tá? Então pode ver que as nossas criadas aqui, elas não estão, né, seguindo ali mais ou menos a orientação. Então a gente vai fazer o quê? Vai clicar aqui em vista para pedir para o meu observador olhar mais para lá, tá? Se vocês quiserem trazer para cá essa caixa de diálogo aqui para você ver o que você está editando, não tem problema, tá? Então coloquem aqui mais ou menos a visualização onde vocês querem, com o ângulo de abertura da câmera que vocês querem. Eu acho que esse aqui já tá bom, não vou editar, tá? E aí, pô, Gabriel, definir é esse mesmo, então vem aqui no maisinho, prontinho, tá adicionado, dá um ok. Por que isso, Gabriel? Porque se você mexer isso daqui, você consegue só clicar aqui e voltar para sua cena de renderização. Então o primeiro passo é esse, definir a resolução e a cena que você vai trabalhar ali na sua renderização. A cena ou as cenas, né? Caso seja mais de uma, não tem problema, configura várias ali para vocês. Bom, o próximo passo para um render realista, então, é se tratar de
material, de fato, né? Material e iluminação, tá? As duas vão estar basicamente lado a lado ali. Eu vou começar com o material de fato. E como vocês conseguem configurar esse material dentro do Arcline? É bem simples de maneira geral, tá? Você consegue, por exemplo, clicar com o botão direito, ele vai abrir isso daqui, você vai encontrar o material. Ele já abre aqui, ó, o material de fato para vocês, tá? Então, para vocês customizarem esse material. Aqui ele já vai abrir no menu aqui mais simplificado, vamos dizer assim, que é esse menu menor. Se você quiser abrir aquele maior do Arcline, você clica aqui, propriedade do material e prontinho, aqui em aparência vai ter tudo para você customizar o seu material, beleza? Esse tapete está em estilo de renderização fosco, eu vou deixar ele assim mesmo, tá? Uma coisa legal de fazer nos seus materiais é o que? Aqui embaixo, ó, quando você tem aqui o mapeamento de relevo, tem uma opção do Arcline que é usar a superfície automática por textura. E o que é isso? Quando ele vai fazer a renderização, o que a gente chama de mapa de bump ou normal, que é o que gera o relevo no material, o Arcline consegue identificar automaticamente pela textura esse material quando isso aqui está habilitado, tá? E já vem com as prontas também, como madeira, têxtil e assim por diante, de parede propriamente dita ali. Você consegue ter várias já prontas, né? Mas caso não tenha nenhuma das que você quer pronta ali, você consegue usar o próprio material para gerar um mapa de bump, um mapa de normal ali para vocês, tá? É só clicar aqui e deixar essa opção habilitada. Bom, e ele vai gerar, né, superfície automática a partir daí. Então, de qualquer forma, ele vai buscar ali uma qualidade maior para vocês nesses materiais, tá? Outro segredo é uma textura bem boa. Por exemplo, o tapete aqui é uma textura, queira ou não, baixa, mas acho que não vai dar tanto efeito assim. Mas para madeira, vamos dar uma olhadinha, porque tem bastante, né? Então é legal ter uma textura de qualidade aqui nesse caso. Botão direito, encontrar material. Eu vou entrar aqui nas propriedades dessa madeira, então, para dar uma olhadinha. É uma textura bem baixa, tá? Uma textura bem baixa para um render, né, de qualidade, que é o que a gente quer. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir um site que chama Ambiente CG, que seria um site com diversas texturas para se trabalhar, tá? E aqui a gente vai escolher quais texturas que a gente quer. No nosso caso, é uma textura de madeira. E aqui eu vou escolher a tonalidade dessa madeira, tá? Eu vou buscar uma tonalidade próxima dessa, tá? Uma tonalidade mais clara, de fato, para a madeira do chão. Então eu vou vir aqui e baixar, mas eu vou baixar uma qualidade maior do que a que estava lá, então eu vou baixar em 2K, tá? Uma qualidade boa já para se trabalhar aqui dentro do Arcline. E para a cadeira eu já vou baixar essa daqui, que é uma madeira mais brilhante, mais escura também em 2K. Tá? Então eu vou baixar essas duas madeiras aqui para a gente trabalhar ali. E depois de baixar, vai ser só abrir a pasta que você baixou isso daqui e extrair, tá? Então eu vou clicar com o botão direito, extrair tudo, e vou fazer isso nas duas pastas, tá? Nas duas madeiras que a gente tem aqui. Extrair tudo, ok. Então a gente tem essa madeira que chama Wood 50, que é a mais clara, e a gente tem essa daqui que é a mais escura, tá? Então vamos aplicar lá de fato no nosso Arcline. Para substituir, a gente clica aqui, navegar, e vai até onde a gente salvou. Nesse nosso caso, foi aqui. Então a gente sempre vai escolher o color para gerar essa imagem principal que a gente tem ali, ó. Pode ver que já colocou ali para vocês. Se vocês quiserem rotacionar para ficar na mesma orientação, coloca aqui 90, tá feito, tá definido ali essa observação, tá? Bom, dentro disso a gente consegue mudar o estilo de posicionamento e assim por diante, e os mapas procedurais a partir daí, tá? Então, como que funciona? Eu consigo alterar a rugosidade desse material, o relevo, que nem eu tinha comentado, mas como que vai trabalhar isso daqui? Metallic. Metallic é o quanto reflexiva vai ser essa madeira, e aqui o quanto que ela vai ficar embaçada, vamos dizer assim, nesse reflexo. Para ficar um pouco mais claro, eu vou colocar aqui em render para vocês visualizarem a renderização dessa madeira aqui do lado. E vocês vão ver que quanto mais alto aqui o metálico, mais metalizado vai ficar esse meu material, vamos chamar assim. E quanto menos,
menor vai ser a parte metálica de fato, né? O brilho desse material aqui. Em compensação, se eu aumentar um pouquinho aqui e aumentar a rugosidade, o meu material ele fica mais embaçado, olha aqui ele ficando embaçado. E perde um pouquinho do estilo de espelho que fica no metal, né? Então eu consigo perder esse aspecto e ir trabalhando para achar a melhor reflexão aqui. E quando a gente trabalha com mapas procedurais, eu consigo adicionar mapas para esses reflexos. Então, por exemplo, um mapa de rugosidade aqui, que basicamente com base em medidas, né, com base em estudos, definiu-se que para essa madeira esse mapa procedural é o mais perfeito possível e assim por diante, tá? Também consigo, logicamente, colocar aqui o relevo. O relevo, Gabriel, posso usar o pronto? Pode, mas nesse caso aqui, a gente tem um relevo aqui, ó, o displacement ou normal, que eu também posso usar para esses casos, tá? Então, vocês conseguem definir o próprio relevo aqui e mudar, né, a força dele e assim por diante, como é que vai funcionar, sempre verificando ali como que vai trabalhar, tá? Então, o ideal é trabalhar bem pouquinho o relevo, não trabalhar com valores muito altos, porque senão vai acabar forçando esse material e vai acabar ficando meio estranho, tá? Então, manter ali esse padrão é bem interessante para se trabalhar. E prontinho, a gente configurou ali uma das madeiras desse projeto. Pode ver que já ficou mais clara aqui. A outra não vai ter segredo, vai ser exatamente a mesma lógica. Encontrar o material e configurar as propriedades dela aqui, alterando a madeira em si. Então vou colocar essa madeira mais escura. Ok. Se vocês quiserem, que nem eu comentei, adicionar ruggedness. Pode ver que agora essa daqui está mais brilhante, né? Ela é mais brilhosa de fato em relação à outra. Eu vou dar um ok para já mudar ali na nossa cadeira. Aproveitando, já vou alterar aqui material de tecido. Mas a única coisa que eu vou fazer é vir aqui em mapeamento e colocar tecido, tá? Então têxtil aqui, ok? Lembrando, né, de não usar tão forte assim esse mapeamento para não ficar estranho esse relevo dentro da nossa renderização, beleza? Bom, aqui o quadro eu vou manter, vou trocar na verdade o quadro, tá? Vou colocar um quadro genérico aqui de forma geométrica. Isso vai ajudar na gente principalmente quando a gente for jogar na IA, tá? Aqui Porkline não faz tanta diferença, mas caso a gente vai jogar na IA, é legal evitar rostos e assim por diante, a não ser se for um boneco de fato ali dentro, tá? Que aí fica super legal e super interessante. Vou colocar aqui para vocês também. E eu vou colocar uma outra imagem aleatória da textura, vou pegar aqui e arrumar essa cena, vamos dizer assim. Bom, coloquei ali então, né, nossa textura no quadro, então a gente já define os dois primeiros pilares, vamos chamar assim, que seria a câmera e os materiais, tá? Agora a gente vai para a iluminação e finalmente a configuração final, que é o que vai deixar o nosso render daquele jeito. Bom, para isso eu vim aqui criar uma nova vista em 3D, tá? Mas de forma axométrica para ficar mais fácil de eu manipular. E eu vou vir aqui em Sol. E em posição do Sol a gente consegue alterar o horário e basicamente a rotação desse Sol aqui, tá? Então tá em 150, eu posso deixar 0 para ficar bem no norte, enfim. Eu posso ir manipulando e fazendo a simulação de onde que está esse Sol em relação ali ao processo do projeto de fato, né? Inclusive o horário para saber se vai ser o Sol mais alto, mais baixo e assim por diante, tá? Ali altera diretamente essas informações. E aí, com isso, vocês vão ver que vai mudar sim como que esse Sol se comporta, tá? Por exemplo, aqui, eu coloquei ali 11 horas e o Sol tá bem mais alto aqui, batendo mais aqui na nossa janela. Quando eu venho aqui em Sol, mudar a posição do Sol, eu coloco, por exemplo, 9 horas, vocês vão ver que vai mudar totalmente para onde que o Sol vai, ó. O Sol vai começar a ir para lá. E assim eu consigo ir definindo como que eu quero essa informação. Então eu vou colocar 9 horas de fato e eu vou rotacionar um pouquinho esse Sol para ver onde vai. Pô, Gabriel, saiu aqui da nossa cena, não quero isso. Beleza. Então vamos para o outro lado, vamos para cá. Prontinho, a gente colocou o Sol mais na nossa cena, ó, ele começando a entrar ali na parede. Se vocês quiserem, lógico, dá para vir aqui em Design Visual, Sol,
diminuir um pouquinho isso aqui, né? Então colocar 8,5, por exemplo, um sol bem de manhã. Lembrando que isso sim vai mudar a cor do sol, vai mudar todos esses aspectos. Mas a gente começa a conseguir posicionar ele exatamente do jeito que a gente quer, tá? Então eu vou rotacionar um pouquinho mais para cá ainda. Começou a vir aqui pro chão. Vamos ver se vai dar para ver na nossa cena, esse sol entrando aqui no chão. Dá para ver aqui e lá atrás, achei bem legal nessa fase aqui. Isso a gente consegue a outra parte então, que seria o sol, tá? A iluminação geral aqui da cena. E por último, a gente precisa configurar isso daqui da maneira que a gente quer. E como que funciona? Aqui a gente já definiu a resolução, que é o quanto de zoom, vamos chamar assim, que a pessoa consegue dar na nossa imagem sem perder a definição, ou seja, o tamanho da nossa imagem. E aqui a qualidade de renderização, que vai ser super importante para definir isso daqui. A gente tem 3 tipos principais aqui, 4 se contar o rascunho em tempo real, né, que seria uma renderização mais baixa em real time. Mas a gente consegue aqui uma visualização rápida, que seria de menor qualidade. O Q2, que seria uma imagem mais limpa, de maior qualidade, então pode ver que ele muda os 2 parâmetros aqui. E o QX, que é o que a gente personaliza, tá? Que a gente define exatamente quanto de amostra por pixel que a gente quer e quanto de contagens de passes de renderização que a gente quer. E Gabriel, o que é isso? Basicamente, a amostra por pixel, o anti-aliasing, né, seria o quanto que a minha imagem ficaria serrilhada, vamos chamar assim. É basicamente o pixel que ele vai usar para fazer essa renderização, a quantidade de amostras, né, que ele vai fazer. E aqui embaixo a contagem de passes de renderização, então quantas vezes ele passará para fazer a minha imagem mais limpa possível. Vou mostrar eles na prática depois, tá? Mas saber desses 2 carinhas aqui é importantíssimo para definir a qualidade final da imagem que vocês vão ter. Aqui embaixo a gente tem detalhes mais nítidos para aumentar a nitidez, fica da sua preferência ou não. Ativar luzes artificiais para caso você tenha luzes artificiais no seu projeto, você habilita aqui. Já temos até um vídeo aqui no canal falando um pouquinho disso, né? Então eu vou pular. Aqui a luz do sol, como que vai ser. Aqui você vai usar as IES e assim por diante. E aqui a hora e data e hora, basicamente, que ele já puxa automaticamente o que você vai fazer ali. Caso você esteja vendo o céu, você pode usar imagens, panoramas para fazer o seu background, eu não vou usar nenhum, tá? E aqui é para você especificar uma pasta para salvar essa sua renderização. Eu vou colocar em downloads, ok? E aqui aqui é o fundo, né? Como que ele vai ser, se vai ser brilhante, se vai ser escuro. E aqui ele dá uma dica, né? Quanto mais escuro para cenas noturnas, quanto mais claro para cenas diurnas, tá? Então eu vou deixar no máximo aqui, realmente. Depois disso, eu vou vir aqui em começar a renderizar para ver como que tá ficando isso daqui, tá? Quando a gente começa a renderizar, ele abre outra janela, que seria o frame buffer ali do Arcline, né? E começa a fazer meus passes de renderização, que é um conjunto, que nem eu comentei, da quantidade de amostra por pixel e também do quantidade de passes que a gente vai ter nessa renderização aqui. Por exemplo, aqui embaixo vocês vão ver que vai estar escrito Render in Progress, né, que seria o render ali sendo executado, 1 de 30. Ou seja, ele vai dar 30 passes para limpar a minha cena. Até agora ele está no primeiro, no segundo e assim por diante. Quando der em 30, ele vai parar e minha imagem vai ser exatamente a que tiver ali mostrando, tá? Seria basicamente essa lógica ali da imagem por passes, né? E assim que ele terminar esses 30 passes, eu volto para mostrar para vocês. Bom, finalizou aqui a renderização, então a gente já vê um resultado, né, bem interessante aqui, com o sol entrando, com as coisas que a gente configurou, como um todo acontecendo, né? E vamos notar algumas coisinhas aqui. Em alguns pontos você vai perceber um blur na sua cena, como se fosse uma manchinha. E por que que é isso? Porque lembra aqueles 30 passes que a gente comentou? Quando chegou no 30, ele para e ativa o que a gente chama de denoiser, que é para tirar todos os ruídos que tem naquela imagem. E esse denoiser ele gera um blur de fato, e aí fica sem pixel, né? Fica sem aqueles noises, aquele manchadinho, vamos dizer assim, no seu processo, tá? E vocês vão notar também que dependendo de como você estiver visualizando, pode estar serrilhado o seu projeto. Isso é por causa do anti-aliasing, olha aqui em cima, né? Então, basicamente, o que eu estou vendo aqui? Eu notei que em questão de noise em si, de mancha, né? Não tenho muito com 30 passes, acho que tá ok manter 30 passes, talvez aumentar um pouquinho mais, mas o anti-aliasing eu acho legal mudar
para a gente manter uma característica mais interessante. E aí vai da preferência, tá, gente? Tem gente que, Gabriel, certeza que eu vou jogar numa IA depois, eu quero manter um render mais rápido de fato. Então mantém no Q2, depois joga na IA e perfeito. Porém aqui eu tenho que alterar algumas coisinhas mesmo, não tem jeito, eu vou ter que mexer. Por quê? As nossas portas, nossa parte de gesso ali como um todo, né, ficou mais escuro. Eu vou arrumar isso, eu já vou aproveitar e mudar meus parâmetros de render também. Então vamos lá. Vou querer sair, vou vir aqui, encontrar o material. É esse material que está ficando escuro ali dentro do nosso processo, tá? Vou tirar a textura. Sim, então tirei a textura e é por isso que ele está ficando daquele jeito, ele está com a cor cinza aqui. E não é cinza, né? Ele é bem puxado para o branco de fato, mais ou menos assim, tá? Então vou até mais um pouquinho. Eu vou mudar o material também para Selling, para ele ficar mais brilhoso, tá? Vou tirar um pouquinho do metálico e aumentar um pouquinho a rugosidade. Vamos diminuir para ver como vai ficar. Acho melhor aumentar, né? Um pouquinho menos, um pouquinho menos. Aí, agora sim. Acho que ficou interessante, mais ou menos nessa lógica. Deixa eu aumentar um pouquinho mais ali. E o reflexo também eu vou tirar um pouquinho mais. Acho que assim ficou bem legal nosso material de gesso ali, né? Ficou mais claro de fato, ficou mais tranquilo de se trabalhar. Agora sim, vou vir aqui em renderização, vou mudar para QX, porque agora eu sei que isso daqui tem que ser um pouquinho acima de 4, eu vou colocar 8. E aqui eu vou colocar 50, tá? Eu vou aumentar o número de passes. Isso vai fazer com que a minha renderização fique mais demorada, mas a qualidade também fica melhor. Então eu vou começar e já volto quando terminar. Bom, completou aqui a renderização então, tá? Então a gente já vê, né, os detalhes mais interessantes ali, as coisas acontecendo melhores aqui em questão de manchas e assim por diante, né? Então achei bem legal. E para finalizar, gente, aqui do nosso lado esquerdo a gente tem uma partezinha de pós-produção para mexer em sombras, né? Tom médio, para caso queira clarear as sombras, escurecer as sombras, aumentar os destaques, diminuir os destaques, balanço de branco para deixar a imagem mais quente, mais fria, conforme a preferência, né? Então tem essa parte aqui para manipular e lógico também exposição e assim por diante, tá? Caso mexa muito errado aqui, dá um redefinir todas, ele volta para o normal. Finalizou? Vem aqui em salvar, salva a sua imagem, então render, final, salvei e tá feito, tá? Então se a gente for vir aqui agora nas nossas pastas, né, de download, a gente tem aqui a nossa imagem final aqui do nosso vídeo. Então olha aqui, muito bem definido já essa qualidade de render, essa qualidade de texturas em si, geometria, ficou bem legal essa renderização já direto no Arcline, sem precisar passar por IA nem nada do tipo. Porém aqui eu vou dar uma dica, tem essa IA gratuita que é super legal, o pessoal usa bastante também para melhorar um pouquinho mais o render, e para isso é só vir aqui na parte de melhora, né, de imagem, selecionar aqui a sua renderização final, ele vai fazer o upload e processar para melhorar essa imagem, tá? Aqui do lado esquerdo, do lado direito, perdão, vai ter aqui as opções 1x, 2x, 4x, 8x, para você escalonar essa imagem para uma resolução maior. No caso aqui a versão grátis vai até os 2x apenas, 4x, 8x é apenas a versão Pro, tá? E aí você tem algumas opções aqui para caso queira transferir alguma informação para nova melhora e assim por diante. Eu só vou clicar aqui, ó, só em melhorar e ver aqui o resultado que ele me entrega, tá? E aí ele vai processar, vai falar que leva alguns minutinhos ali para entregar a imagem pronta para você e vai entregar. Então, basicamente, gente, de qualquer forma, usando a IA, não usando a IA, o ideal é sempre sim manter a melhor qualidade possível já no Arcline, que nem essa daqui que tá uma qualidade super bacana, que dá para ver as texturas, dá para ver o que a gente está trabalhando ali, né? Então, mantenha de qualquer forma isso daqui, porque pode ser que a IA não te entregue um resultado que você goste, tá? Então, mantenha o mais certo possível, o mais perfeito possível ali dentro. E lógico, depois, se quiser fazer pós-produção no Photoshop, com IA, que nem eu vou mostrar aqui a imagem pronta depois, fique à vontade, tá? Não tem problema. Mas no Arcline eu sempre recomendo manter a melhor imagem possível também. Prontinho, aqui terminou o processamento na IA e agora dá pra ver, ó, a lógica ali na sombra, a sombra de contato melhorando, a textura ali do quadro propriamente dito melhorando. Aqui também na madeira, ó, ele arrumou a orientação das texturas da madeira de uma forma mais
definida, né, diminuindo ali o serrilhado, por isso que eu falei que se você for jogar pode manter a opção do Q2 ali marcada, que a IA vai melhorar de certa forma isso, né? O tapete ele mudou um pouquinho a tipologia, mas nesse caso não tem problema. A cadeira lá atrás ele arrumou ali o estofado, deixou bem legal. Então assim, de maneira geral, acho que esse resultado da IA em si foi de maneira positiva e deu um destaque de fato para a nossa cena, do que era antes, do que era depois. Mas que nem eu falei, o ideal é da sua imagem do Arcline já ter uma qualidade boa para a IA também conseguir ler perfeitamente. E para caso, se ela não entregar a imagem que você deseja, você já tem a imagem gerada do software, beleza? Bom, gente, por esse vídeo é isso. Então a gente viu bastante coisa aqui na parte de renderização, né? Espero que tenham gostado. E se gostou, não esquece de curtir, né? Se inscrever no canal e até uma próxima.